Primeiramente, bom dia. Vou pedir licença aqui para falar em pé, porque o advogado às vezes tem isso, né, de tentar um certo dinamismo, tentar uma parte de convencimento. Peço desculpas já ao desembargador Marcos por às vezes ficar um pouco de costas, mas um prazer, a aula, a grande aula que a gente presenciou e que eu tenho o hábito de escutar, porque eu tenho 7 anos de primeira região, compartilho desses entendimentos de Vossa Excelência, eu trabalho com isso no dia a dia. São 15 anos de contencioso, 6 anos na assessoria do STJ, 9 anos de procuradoria e muita alegria em ser chamado para falar sobre litigiosidade e aproximação do contribuinte com a PGFN. O slide agora eu quero saber onde é que fica, que eu não sei onde é que eu... Não sei se está para cá. Para cá mesmo, né? Qual foi o que o senhor apertou aqui do outro lado, Marcos? Esse, né? Pode. Não está indo, não. Ontem aconteceu isso. A culpa não é minha, né? É temperamental o controle. Não, isso aqui a gente não vai cair, não. Pronto, agora melhorou. Primeiramente, queria agradecer o convite da ABRAD, da doutora Marina. Vamos falar um pouco sobre essa aproximação contribuinte-PGFN. Aqui no slide, esse slide inicial, ele fala um pouco da, e eu voltarei nele no final, fala um pouco da tendência de aproximação do contribuinte com a PGFN e de uma política séria de redução de litigiosidade de uma instituição que ela, durante 200 anos, foi habituada ao contencioso. Até o nome da adjuntoria da Procuradoria que tratava do assunto era a adjuntoria do contencioso tributário. Hoje a gente mudou. Hoje é a adjuntoria de estratégias judiciais. Estratégia que a gente pode falar muito bem, que no contencioso de massa é uma, na advocacia boutique é outra, e felizmente a partir de 2016 a instituição Procuradoria se identificou com a natureza de advocacia pública. E aí eu falo que tem uma relação direta, inclusive, com a percepção de honorários advocatícios, não é o tema da pauta, mas a instituição reconheceu que ela agora trabalha como advogados. E advogados, eles têm uma missão de resolver os problemas do seu cliente. Eu acho que todos nós compartilhamos dessa visão, então eu tenho que transcender um pouco aquela figura antiga e estigmatizada do servidor público que aguarda para a figura do advogado que cria, do advogado que resolve, do advogado que propõe uma solução para as controvérsias. E o que é que sempre aconteceu na Procuradoria? Quem nunca, no contencioso tributário, lidou com execuções fiscais? Muitas, não são poucas, são milhões de execuções fiscais. E execuções fiscais que muitas vezes vivenciavam a realidade de ofícios, despachos, pouca recuperação de crédito. Qual o fim da execução fiscal? É recuperar o crédito público, um crédito inscrito em dívida ativa, líquido, certo, exigível, e essa é uma percepção que a Procuradoria tem muito cara. E aqui, nessa linha evolutiva, eu falo da portaria 396 do RDCC, que é o maior programa de redução de litigiosidade que esse país já viu, abordarei. Uma política de redução de litigiosidade nos recursos da PGFN, que não precisam hoje de um julgamento de repercussão geral, um julgamento em recursos repetitivos, para já reconhecer que uma tese está vencida e superada. Então a gente tem uma política de redução de litigiosidade muito séria desde 2016, abordarei essa política. A DI 5135, sobre o protesto de CDAs, que foi um marco para a instituição, que a partir daí a gente percebeu que não precisava mais propor uma execução fiscal para recuperar um crédito. Então eu posso tentar, via protesto, a recuperação desse crédito. Isso tem um efeito gigantesco no contencioso tributário. Isso tem um efeito gigantesco nos tribunais, em virtude dos recursos que deixaram de ser interpostos. A gente tem o ajuizamento seletivo a partir de 2018. Então, para propor hoje uma execução fiscal, a Procuradoria antes, ela reconhece a existência de bens ou indicativo de atividade econômica daquele contribuinte para propor uma execução fiscal. Então, se eu percebo que não tem nada a recuperar, porque hoje a gente trabalha com dado, eu não proponho execução fiscal, me limito eventualmente ao protesto, a outras estratégias, uma carta de cobrança direcionada para aquele tipo de contribuinte, algo mais customizado, mais específico, rico em dados. A gente vive hoje numa era de advocacia 4.0, que a gente tem que ter soluções customizadas com base em números. A gente também tem uma portaria dos negócios jurídicos processuais, a partir de 2018. Essa portaria fala, também iria abordar,
do estabelecimento de procedimentos e ritos específicos em determinados processos, com essa finalidade de também uma solução customizada que resolva problemas que às vezes o CPC não imaginou, mas que a gente consegue contornar discutindo, sentando à mesa. A gente mudou uma portaria de atendimento aos advogados, então o advogado hoje tem acesso à Procuradoria-Geral da Fazenda, já em 2018. Temos agora negócios jurídicos processuais, inclusive para a área de cobrança da dívida ativa. Estamos fazendo uma política muito séria de existência de recursos, abordarei, até chegarmos na MP da Liberdade Econômica, que quem leu a MP da Liberdade Econômica percebeu alterações sensíveis na Lei 10.522, relacionadas à atuação da Procuradoria, consolidando em lei essa política de redução de litigiosidade. Feito esse panorama geral, vamos falar primeiro da parte da execução fiscal, daquilo que a gente tinha que resolver para poder avançar. Então, em 2016, foi editada uma portaria 396/2016, que estabeleceu uma política de arquivamento em massa de execuções fiscais de valor inferior a R$1 milhão. R$1 milhão, creio que para muitos aqui nessa sala é uma quantia expressiva, mas a gente percebeu na Procuradoria que 4% dos devedores respondiam por 81% dos créditos inscritos a recuperar. E que abaixo de R$1 milhão a gente tinha 90% do nosso fluxo de processo. Então, qual a iniciativa? Se não identificamos garantia, não identificamos bens, abaixo de R$1 milhão a gente parte para o arquivamento e a gente consegue, com os recursos limitados que temos no Estado brasileiro hoje, atentar para os créditos com maior potencial de recuperação. A utilização dos meios extrajudiciais de cobrança, volta à questão do protesto, que é fundamental, é um pilar para a Procuradoria. O aprimoramento da gestão de sistemas de parcelamento. Quem hoje faz parcelamento com a Procuradoria da Dívida Ativa percebeu que os sistemas mudaram. É um sistema que tem uma consolidação quase que online, 5 minutos, você já sai com o DARF, se tiver que pagar, já paga. E o monitoramento gerencial de devedores. Existe hoje a ferramenta do rating de recuperabilidade dos créditos. A gente consegue qualificar, numa análise bidimensional, a partir de dados, os devedores que avalia potencial de pagamento e cujo denominador é o total da dívida ativa daquele contribuinte. Então, se eu tenho um contribuinte que ele tem um faturamento de R$10 mil, uma dívida de R$1 bilhão, o rating dele é D, não adianta, por mais que eu tente trabalhar com esse contribuinte, dificilmente a dívida será totalmente recuperada. Eu tenho que tentar avançar para um contribuinte que tem um potencial, tenho que dar um tratamento diferente também para cada tipo de contribuinte, o que está no A, que está no B, que está no C, que está no D. Vamos avançar, então, para como é esse sistema. O que é que a gente fez nesse sistema? Em 3 anos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nesse programa de redução de litigiosidade, junto com a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual, conseguimos arquivar 1,5 milhão de execuções fiscais. Prezados, tentem imaginar 1,5 milhão de qualquer coisa. 1,5 milhão é muita coisa. 1,5 milhão de processos, 1,5 milhão de mandados, 1,5 milhão de despachos, 1,5 milhão de recursos, contra-razões, apelação, contra-razões, recurso especial, contra-razões, recurso extraordinário, contra-razões, fora os agravos. Isso aqui é um potencial de quase 12 milhões de manifestações ou atos processuais que deixaram de ser realizados em 3 anos. Se isso não é uma política séria de redução de litigiosidade, não conheço outro que seja melhor. Só para os senhores terem ideia dos números, a execução fiscal não tramita no Juizado Especial Federal. Então, em 2018, ressalvados os casos dos juizados, foram distribuídos na Justiça Federal 1.173.423 processos. Arquivamos 1,5 milhão. Foram distribuídos 1,1 milhão. É um ano e meio de Justiça Federal que a gente ganhou com esse tipo de expediente. Mas então vocês pararam de cobrar? Não. Como eu estava falando, a gente mudou a estratégia. E aí tem um salto relevante na arrecadação da Procuradoria. A Procuradoria arrecadava, em média, uma faixa de R$14 bilhões ano. Recuperava 14,8 em 2015, 14,5 em 2016. Em 2017, teve um PERT. Saltamos para 26 bi, que foi o primeiro ano dessa política. 2018, já sem PERT. Saltamos para 23,9 bi. Senhores, uma política de redução de litigiosidade gera hoje, para os caixas da União, um saldo positivo em relação ao panorama anterior, equivalente ao lucro anual dos grandes bancos públicos. A Caixa Econômica Federal, o lucro dela é 10,4 bi.
Tudo bem que tem uma política própria, pública. Do Banco do Brasil é 12 bi. O salto da Procuradoria da Fazenda, de aproximadamente 10 bi. Salto sem PERT, sem parcelamento especial. Tudo focado numa estratégia de redução de litigiosidade e priorização de demandas, como os senhores devem fazer nos seus escritórios também. E essa política foi reconhecida pelo Conselho da Justiça Federal. Então, hoje, a nota técnica número 11 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, ela fala, isso quem reconhece é o Poder Judiciário, que a PGFN hoje traçou uma estratégia de racionalização e desjudicialização da cobrança de dívida ativa, concentrando esforços na cobrança judicial de grandes devedores e nos créditos de maior recuperabilidade. E aí vem a frase mais interessante: evitando que a Justiça Federal seja utilizada por eventuais devedores como instrumento na tentativa de protelar ilegitimamente. A legitimidade é um aspecto relevante no contencioso judicial. Eu, como procurador da Fazenda, tenho que ter deferência por assinar pelo nosso país em juízo. Não vamos mais protelar ilegitimamente andamento de processo. A gente tem que ter uma racionalidade naquilo que a gente escreve nos autos. E aqui a redução na quantidade de ajuizamentos de execuções fiscais. E aí eu volto à dinâmica do protesto que permitiu a desjudicialização. Em 2016, no último ano que antecedeu essa política, propomos 775 mil execuções fiscais. Em 2018, esse número caiu para 239 mil execuções fiscais. Senhores, 500 mil execuções fiscais deixaram de ser propostas. Somemos com 1,5 milhão que foram arquivadas. 2 milhões de qualquer coisa é muita coisa, senhores? Imagina 2 milhões de R$1 no nosso bolso. É muita coisa, senhores. São valores expressivos de uma política de redução de litigiosidade muito séria na parte da cobrança judicial. Mas a gente está falando só de litigância, a gente está parando só de execuções fiscais, mas qual foi o salto qualitativo no aspecto de advogado? Porque arquivar um processo é muito simples, deixar de ajuizar é o não fazer. Mas vem a parte construtiva, que é o grande desafio para a advocacia. É aquilo que os senhores sentam na mesa com os clientes dos senhores e têm que propor uma solução de como criar. E hoje temos uma portaria séria em relação aos negócios jurídicos processuais. A portaria 360, a portaria 515, a portaria 742, elas consolidaram na instituição uma aproximação, sim, e aí vem o tema da palestra, uma aproximação inevitável entre contribuinte e Procuradoria da Fazenda Nacional. Os negócios jurídicos processuais, eles podem versar sobre o quê? Qual seria o conteúdo do negócio jurídico processual? E aqui, aos colegas mais jovens que estão começando na advocacia, eis o nicho a ser trabalhado pelos senhores. Aprender a resolver o caso concreto do seu cliente e aprender a sentar na mesa para propor uma solução customizada. Vamos tentar resolver o caso concreto, o caso do seu cliente. E aí os negócios jurídicos processuais, eles podem abordar vários temas. Eles podem abordar isso tudo na portaria. Confecção e conferência de cálculos, cumprimento das decisões judiciais, o modo de cumprimento, prazos processuais, muitas vezes tem uma perícia que vai demorar, algum ato que a gente pretende suspender. É a famosa calendarização, mas que pode estar dentro de um contexto mais amplo. Não é só calendarizar o processo, calendarizar para eventualmente apresentar documentos que são essenciais para aquela causa ter um andamento mais célere. A ordem de realização de atos processuais, plano de amortização de débitos, aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias. E até um modo de constituição e alienação de bens. Temos uma LEF de 1980, muita coisa mudou desde então. Uma dinâmica mudou desde então. Mas a solução não está necessariamente dependendo de uma alteração legislativa. Hoje já temos ferramentas para desjudicializar as nossas lides e tentar resolver consensualmente e só levar para o Poder Judiciário e com a deferência que o Poder Judiciário merece os conflitos de fato resistidos, qualificados por uma pretensão resistida. A gente volta lá para que eu venda. E aí temos exemplos de negócios jurídicos processuais. Temos um cumprimento de sentença, uma ação coletiva do DF, a gente trabalhou nesse caso lá em Brasília, uma ação coletiva que na tramitação inicial ela ficou dentro da Procuradoria 60 dias. A gente não usou sequer todos os prazos processuais que nós tínhamos porque teve reexame necessário e aí o processo subiu para a gente ser intimado. Mas que um caso simples de contribuição previdenciária, incidente sobre texto de férias, mas de todos os servidores da Justiça Federal DF. Eram 8.400 beneficiários. O processo em tese simples, mas vamos partir para uma vara que tem 5.000 processos, por cumprimento de sentença de 8.400 decisões. Todos servidores do Judiciário. Então,
na política de redução de litigiosidade até mais antiga, a gente tem a dispensa de impugnar cumprimento de sentença de valores inferior a R$20 mil, desde que cumpridos alguns requisitos. E que é que a gente sentou com o contribuinte e com a juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara da Seção Judiciária do DF. Vamos estabelecer antecipadamente um rito próprio. Manda os documentos, a gente faz uma análise em cima de uma tabela Excel com dados, CPF, valor que foi pago pelo tribunal para os contribuintes. A gente tenta o início de prova, a gente faz um acordo em relação aos valores abaixo de R$20 mil, valores que para o cidadão pessoa física faz uma diferença imensa, aumenta a sensação de justiça porque o bem da vida está sendo entregue de uma forma célere para ele. A gente sentou, a certidão dos órgãos que eles trabalham foram apresentadas, a planilha foi apresentada, a gente sentou com o escritório, 5 mil dos 8.400 beneficiários já estão na fila para receber o seu RPV. Então, isso é um negócio jurídico processual de entrega e reconhecimento da justiça que foi feita no caso concreto. Temos também os exemplos na cobrança da dívida ativa. 26 anos de litigância, R$500 milhão, de uma empresa que não contrata com o serviço público. Vejamos, senhores, os casos da Lava Jato, uma das grandes empresas que participou da Lava Jato, e que gerou filme, etc., acho que é o TC, inclusive, no Acordo Leniense, vai devolver 574 milhões em 20 anos. Isso aqui é um atacadista que trabalha no Distrito Federal. Vai devolver 500 milhões em 10 anos para a Procuradoria da Fazenda. Ele voltou à conformidade tributária, porque a gente sentou com o contribuinte para resolver o caso dele. A gente estabeleceu uma ordem de penhora e de garantias diversas da que tinha na LEF, mas que era customizada para aquele caso concreto, que dava segurança para a Procuradoria. A litigiosidade, os recursos foram suspensos. Antes, a gente tratava com eles como grandes devedores apenas na litigância, e que de fato tem que existir a litigância em determinados casos. Mas hoje a gente senta e propõe soluções alternativas na nossa função de advogado. Os limites e possibilidades do negócio jurídico processual estão na portaria, e aí muitas vezes é questionada a questão da certidão. Então, a certidão ela não vem necessariamente, certidão de regularidade, pela celebração do negócio. Mas se a garantia for integral, se o valor estiver adequado, e a gente pode usar, por exemplo, a avaliação de 3, 4 peritos, a gente não precisa levar a juiz esse problema, que vai demorar não sei quantos anos, porque o juízo hoje está sob rebalo de outros processos, para tentar resolver o caso. Então, a gente consegue soluções customizadas. E aí, tem uma escultura do arquiteto italiano Lorenzo Quinn, lá em Veneza, que chama-se Construindo Pontes. São 6 formas diferentes de dar as mãos. E elas abordam 6 valores. O primeiro é a esperança. A esperança que a gente tem em construir, de fato, uma justiça mais séria e efetiva. O segundo é a fé. Fé de que os problemas vão poder ser resolvidos, aqui no nosso caso concreto. Outro é o amor. E aí, eu acho que, do jeito que eu falo, parece que eu tenho um pouco de amor a ser procurador da Fazenda, estar advogando, e eu sei que os senhores também têm amor, à justiça especialmente. Outra é a ajuda. Ajuda em sentar e procurar uma alternativa, uma solução. E o final, a amizade. A amizade que faz, por exemplo, a Procuradoria estar aqui hoje nesse evento, um evento que nos honra bastante. Então vou estar aqui pela amizade, mas a gente também tem outros números. E esses números também eles repercutem na vida dos clientes dos senhores, que é o nosso programa de redução de litigiosidade que começou no TRF1, lá com o Dr. Marcos. Assim que eu cheguei no TRF1, a gente propôs ao desembargador Carlos Moreira Alves, presidente, os dados dos processos em que a Procuradoria era parte. E uma série de execuções fiscais antigas, 2010, 2009. E aí, com base no CPF dos contribuintes, a gente fez aquela análise do rating que a gente estava falando antes. E a gente percebeu que a gente tinha vários recursos, milhares, foram 1.100 na primeira região, que se a gente vencesse o recurso, a gente apenas teria um número no estoque. A gente não ia recuperar nada. E a gente fez um projeto de existência de 1.000 recursos. No STJ, isso também repercutiu. Assim que a gente chegou no órgão central, a gente replicou esse projeto. E no STJ, a Procuradoria lida com 27 mil processos, dos quais ela é recorrente em 9 mil aproximadamente, ela não é o maior recorrente. A gente desistiu de 1.100 recursos, porque não adiantava ganhar o recurso no STJ. A gente estava perdendo. Se a gente vencesse o processo, era uma vitória de pirro, a gente teria nada. E no STF, a gente também implementou um projeto de desistências a partir da análise de dados. Foram 104 desistências no STF. Pode parecer pouco, 100. Mas aqui vem outro dado. A Fazenda Nacional, quando os senhores entram no site do Supremo, que dá o acervo do Supremo em tempo real, consta como advogado da União, porque tem a União como a AGU e a União PGFN. Em 1.600 processos consta a PGFN como advogado. Desses 1.600,
a Procuradoria, em 535, está no polo ativo. Em 1138, está no polo passivo. Então, a Procuradoria briga, a Procuradoria litiga, sim, mas litiga metade do que os contribuintes. São os números. E a gente recorreu, 105 eram poucos, mas foi 16% dos recursos que nós tínhamos. De cada 6 recursos que existiam no Supremo da Fazenda Nacional, 1 foi embora. Então, é uma política que começa lá na ponta, naquelas execuções fiscais lá na comarca e que chega até o Supremo Tribunal Federal. É uma solução customizada que a gente senta lá na ponta, quer quando nos processos que já perdemos, com pessoa física, quer com grande contribuinte de R$1.000 bilhões. E no site da Procuradoria é possível acessar os atos de dispensa de recorrer da PGFN. Então, entra no site, aqui no cantinho redução de litiosidade, são mais de 300 itens em relação aos quais a Procuradoria sequer irá contestar. Sequer irá apresentar uma pretensão resistida, porque não há conflito. A Procuradoria reconhece que perderia. O nome disso é advocacia. E essa identidade de advogado é que faz a gente estar hoje feliz aqui, abertos ao debate. Talvez não serei tão elogiado nas falas que me sucederão, mas com muita amizade, com muita ajuda, talvez tenhamos o direito a uma réplica para poder explicar os nossos motivos. Muito obrigado por estar aqui hoje. Aqui está de novo aquela reguinha da linha do tempo. Foi um privilégio estar com os senhores. Até mais.